Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Cinemateca, edição EG. Esse programa surge da parceria entre a Demar Sagres TV e o curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. O episódio de hoje tem temáticas bem diferentes, mas todas muito especiais. A primeira delas, A Paz é Urgente, traz uma visão artística para um debate muito importante, a saúde mental no ambiente de trabalho. Já em A Vida de Cada Um, vamos acompanhar uma carta emocionante de um filho para sua mãe. Em Eu Me Lembro, vemos um documentário que testa o limite entre o real e o ficcional. E por fim, em Entre Linhas e Saudades, vamos conhecer a trajetória de Gerdeane, motorista do transporte público em Goiânia. Ah, e esse episódio tem uma novidade. O diretor Arlon Filho, dos filmes A Paz é Urgente e A Vida de Cada Um, vai estar aqui no estúdio para uma entrevista. Então chega de enrolação, vamos para os filmes. Confira agora A Paz é Urgente.
que filme lindo! E eu vou guardar meus comentários para conversar com o diretor do filme no próximo bloco. Então agora a gente vai para a próxima produção, a obra A Vida de Cada Um. Mãe, hoje faço do meu tocar a minha prece, e no clamor sinto as suas mãos coladas ao meu violão, me acompanhando em cada movimento e vibração. Hoje entendo o que é dor e aceito a finitude das coisas que o vento pode levar. Nas correntes do tempo, hoje sobrou eu, com as mãos cheias de sementes de esperança, quero oferecê-las aos meus filhos. Eles estão crescendo. São 2 pequenos sóis que clareiam meus dias de tempestade e escuridão. Companheiros do cultivo. Mãe, vejo você no correr das águas, no sol que alcança as rochas, na luz que me aquece. Te vejo como plenitude. As memórias são vestígios do tempo, nelas revejo seus passos. Posso outra vez ser a sua criança e me sentir envolvido pelo seu abraço. Sua forma de me escutar é profunda, sinto de novo seu coração. Mãe, já não preciso me despedir, pois sei que em cada nota que eu tocar, você sempre estará presente. É impossível não se emocionar vendo uma homenagem tão linda. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente conversa com o diretor dos filmes. Estamos de volta com a Cinemateca UEG. No último bloco, nós vimos os filmes A Paz é Urgente e A Vida de Cada Um. E agora nós estamos com o diretor e roteirista Arlon Filho para conversar um pouquinho mais sobre essas obras. Seja muito bem-vindo à Cinemateca, Arlon. Muito obrigado, Mariana. Estou muito feliz em estar aqui. E para a gente começar essa conversa, eu acho que um aspecto que chama muita atenção nas duas obras é justamente a questão da musicalidade e a sua parceria, né, com o Arlon Filho. Queria saber um pouco mais de como surgiu essa parceria e de onde surgiu também o seu interesse pela música. Bem, eu me graduei em cinema na Universidade Estadual de Goiás. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Arlon Júnior, que tem um nome quase similar ao meu, poderíamos ser uma dupla sertaneja, talvez, se gostássemos de sertanejo. Mas o Arlon, ele gosta de música instrumental, ele faz música para games, filmes, séries. Ele possui um álbum autoral chamado Textura e Texto,
E então, a partir deste álbum, eu tive a ideia de produzir videoclipes e assim surgiu A Vida de Cada Um, que foi produzido em 2022. Tivemos a grata oportunidade de exibi-lo no San Diego Latino Film Festival, junto com filmes grandes, por exemplo, tinha um filme do José Eduardo Belmonte, que é diretor daquela série Carcereiros, é um diretor já consolidado, que se formou na UNB. Então foi muito bom ter um filme de 3 minutos num festival internacional, não tive a oportunidade de ir naquele momento, até porque eu não possuía o visto, mas foi excelente. Inclusive, eu, assim, contando um pouco sobre A Vida de Cada Um, porque a ideia inicial era uma, e ocorreu um evento na vida do compositor, que foi o falecimento da mãe dele, e eu tive a ideia de falar sobre luto. Assim, o filme é um filme simples, curto, mas eu falei, Arla, por que a gente não fala sobre como o compositor lidaria com o luto? E assim surgiu a ideia do filme, fizemos todo o texto, né, todo o texto que aparece em A Vida de Cada Um foi escrito por mim e pelo Arlan, e surgiu o projeto. Inclusive, isso leva à minha próxima pergunta, né? Justamente que o A Vida de Cada Um, ele é um filme muito íntimo e muito delicado, né? Eu queria saber como que foi a sua experiência de dirigir uma narrativa que é tão próxima ao Arlan. Então, foi um desafio, porque é aquela questão de você não ultrapassar uma certa barreira. Contudo, ele é um amigo muito íntimo meu e nos conhecemos, é uma pessoa muito aberta. Ele me deu total liberdade de pensar este projeto, até porque as referências que eu possuo são muito similares ao do Arlan. Tanto musicalmente, porque ele assim, a vibe dele, digamos assim, de composição, está muito ligado a uma música ambiente, ele gosta muito de músicas atmosféricas. Hans Zimmer, Max Richter, Vangelis, que são compositores que fizeram trilhas para filmes, principalmente. Então as nossas referências musicais, elas se assemelham muito, e as referências também de filmes. E tendo esta congruência de interesses, houve total afinidade na produção do filme, e eu gostei muito. Inclusive eu quero contar uma história curiosa, que uma vez eu estava saindo de São Paulo, rumo a Curitiba, e havia uma mulher da África do Sul. E eu falei, eu trabalho com cinema, eu faço filmes. Aí ela falou, tem alguma coisa disponível? Eu falei, tem um filme, Each of Us, que é o título que demos a ele em inglês. Ela falava inglês, obviamente, por ser da África do Sul. Então eu mostrei para ela o filme, e aí depois ela ficou tão assim, eu até inclusive estranhei, porque é muito difícil para um artista ter contato assim com a emoção do público de uma forma tão próxima. E ela falou, mas o problema do filme é que é muito curto, assim, né? E ela se identificou com o filme, ela gostou da narrativa, que é muito curta, né? Porque quando você tem muito pouco tempo de projeção, é muito difícil você falar de questões mais profundas, como um longa-metragem de 1h20 minutos, entendeu? Mas ela gostou, e isso me deixou feliz. Uma pessoa, né, de uma outra cultura, de uma outra perspectiva de mundo. E é interessante, né, que não só em A Vida de Cada Um, mas o filme A Paz é Urgente também trata de um tema muito sensível, né, que é essa questão da saúde mental, das relações de trabalho. E vocês escolhem trabalhar ele de um jeito muito criativo, que é por meio da dança. Queria saber também como que surgiu a inspiração para esse projeto. Bem, este foi o terceiro e último até o momento que produzimos. Agora, como estávamos conversando anterior ao início das gravações, de que eu estou fazendo mestrado. O mestrado é sobre videoclipe, e a minha intenção é produzir um videoclipe, né? Então, o próximo projeto que está por vir. Então, o A Paz é Urgente é o terceiro, e até o momento o último que fizemos. E o A Paz é Urgente, ele surgiu desse interesse em falar sobre o contexto em que vivemos, que, por exemplo, nós somos a sociedade do burnout. Não à toa, um livro muito, muito conhecido atualmente é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo que nasceu na Coreia do Sul e é radicado na Alemanha. Há pouco, inclusive, ministrei uma aula sobre um texto dele, chamado Infocracia. Então, é um autor bastante hypado, né, para utilizar um termo contemporâneo. Então, tomado por essas inquietações que são pertinentes ao mundo em que vivemos, eu decidi produzir esse filme. E a inspiração direta são alguns videoclipes que eu também assisti, então, assim, as referências são de videoclipes. Tem um do Spike Jonze, que é um diretor norte-americano que eu gosto bastante, então ele é muito ligado, ele começou a carreira com videoclipes e aquela coisa sempre muito, muito enérgica, com dança e algo que esteja ligado também ao cinema, porque poderíamos considerar A Paz Urgente como uma videodança, entendeu? Então essa é a proposta, né? Videodança. A Ingrid, que interpreta a protagonista, ela é bailarina, ela é do Instituto Bacai, então fizemos uma miscelânea de manifestações artísticas, cinema, música e dança. Veio desse interesse de trafegar por diferentes manifestações artísticas.
E tem uma característica sobre esse filme que me chama muita atenção, é que ele foi gravado como... Todo em plano de sequência. Exatamente, eu queria saber como que foi a experiência de criar essa narrativa, não só pela dança, mas também pelo plano sequência. Isso é um grande desafio. Tá? E isso tenho que agradecer ao Jonas Miranda, que fez a direção de fotografia, que apesar de ser... Porque assim, nós tínhamos uma diária para gravar, por exemplo, todos esses projetos eles não tiveram recursos públicos, né? Eles foram feitos com recursos privados. E fazer audiovisual é muito caro. É caro, assim, né? Porque grande parte dos profissionais você paga pela diária. Então nós tínhamos uma diária para gravar tudo em plano de sequência. E para fazer um projeto todo em plano de sequência, isso exige ensaio. Você precisa ensaiar muito bem, definir o que chamamos em matéria de direção de cinema de blocking, né? O blocking é você posicionar muito bem os atores, tal como se faz um pouco na televisão. Essa é a sua marca, aqui vai ficar a luz, aqui é a câmera. Então tivemos que coreografar de uma maneira muito, muito detalhada como é que seria, como seria toda a filmagem. Então com muito ensaio, muita preparação, a gente conseguiu fazer tudo em um dia. Era uma diária, por uma questão inclusive financeira, que a grana permitiu uma diária. Então assim, foi o Arlan, né, que incentivou e que produziu. Junto comigo ele falou, Arlan, nós temos uma diária, então vamos ensaiar bastante, fazer isso em um único take. E em A Vida de Cada Um isso fica mais explícito, né? Mas em A Paz é Urgente também acontece esse movimento de que tanto você quanto o Arlan acabam aparecendo ali nas telas de alguma forma. Eu queria saber como que foi a experiência de fazer esse movimento, né? De sair de trás das câmeras para aparecer no vídeo. Apesar que uma coisa que eu acho interessante no Arlan é que ele nunca quis aparecer muito. Porque o videoclipe, normalmente nos videoclipes, o artista musical ele está presente. Né? Então você pega, sei lá, um videoclipe do Justin Bieber, da Anitta, sempre tem eles dançando e fazendo toda aquela performance. O videoclipe, ele nasce assim, né? Ele nasce como um portfólio de um artista musical. Né? Porque o videoclipe, se a gente fosse pensar uma história do videoclipe, ele nasce normalmente mais ou menos na década de 1980, ligado à MTV. Então, assim, o videoclipe ele sempre foi algo voltado à experimentação, mas destinado ao trabalho de um artista musical. Esse é o grande objetivo do videoclipe. Mas como o Arlan faz uma música instrumental, então ele sempre preferiu deixar só a música sendo a protagonista. Ele fez né, ele faz algumas aparições, como em A Paz é Urgente, A Vida de Cada Um. Em A Vida de Cada Um, realmente, ele é o protagonista. Mas ele sempre falou, Arlan, meu objetivo é deixar a música, assim. A música, ela precisa ser o personagem, não eu. Entendeu? O objetivo não é eu aparecer. E isso aparece em trabalhos de outros artistas que nós gostamos muito, como, por exemplo, Max Richter, que é um compositor alemão. Ele faz música instrumental, então assim, ele não aparece no videoclipe. O que aparece são histórias que os diretores constroem a partir das músicas dele. E seguimos essa linha. E você comentou um pouquinho no início da entrevista, né, dessas referências em comum que você tem com o Arlan e que possibilitam essa identidade do projeto, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa questão. Como que é unir essa musicalidade com esses temas que são muitas vezes reflexivos e que pegam em pontos muito delicados de problemas sociais, né, e cotidianos. Tô adorando as perguntas, hein? Agradeço assim, perguntas mais sobre referência, acho legal. Porque o bom é, assim, a gente gosta muito de falar sobre cinema, porque mais do que normalmente o artista tem aquela coisa um pouco do... Assim, não é ego, né, mas aquela coisa de ficar divulgando assim os trabalhos. O legal é falar sobre modos de produção, sobre cinema e audiovisual de modo geral. Então, as referências para A Vida de Cada Um são, assim, alguns filmes até me fogem agora à mente, porque a gente sempre acaba pegando um pouco daqui, um pouco dali, e também, é claro, sempre buscando a originalidade, porque hoje esse tema da originalidade, ele é um tema muito sensível, porque o ponto é, como ser original se quase tudo já foi feito? Essa é a grande questão. Aquela questão de que ninguém inventa roda mais, né? Ninguém inventa roda. E aí, se a gente fosse entrar em discussões filosóficas, vivemos na pós-modernidade, a pós-modernidade reflete esse contexto de que tudo já foi feito, então o que podemos fazer agora é reinventar ou retomar ideias já produzidas. Mas o desafio de você pensar um videoclipe a partir de uma música instrumental, isso inclusive eu vou pensar academicamente no projeto de pesquisa, é porque você não tem letra. A letra que está presente numa canção, normalmente ela ancora semanticamente as imagens. Claro que há videoclipes que tendem a partir para outro caminho que não o da letra.
Mas quando é somente uma música instrumental, é muito difícil você pensar isso em imagens. Então, referências de filmes, de outros videoclipes. Como eu disse, o Max Richter é uma grande referência em matéria de música instrumental. Ele tem uma música que é muito recorrente em filmes, que é On the Nature of Daylight. Inclusive, esse é o videoclipe que é a grande inspiração. A gente gosta muito desse videoclipe, On the Nature of Daylight, está disponível no YouTube. Outro compositor que o Arlan gosta particularmente bastante, que é o Olafur Arnalds. Hoje tem o Vikingur Olafsson, que é um pianista islandês. E assim, ele toca música erudita, mas ele faz uns videoclipes super... Sim, você fica imaginando assim, o cara tá tocando Bach, música barroca do século XVII, mas você tem toda uma história, toda uma narrativa que se constrói e que fica bonito, assim, né? Mas é aquilo, realmente é pensar imagens, sons, né? E é um desafio muito grande. Mas essas são as principais referências em matéria de música e videoclipe: Vikingur Olafsson, Max Richter e o Olafur Arnalds. E como você citou, né, os filmes eles foram exibidos já em alguns festivais, também foram premiados. Eu queria saber como que está sendo a experiência de ver as suas obras alcançando um público tão grande. O festival, ele é um espaço excelente porque você está junto com outras pessoas que também estão produzindo, produtores independentes, cineastas independentes. Por exemplo, teve um que é o Frio que Vive em Mim, que será exibido depois, inclusive aqui na Sagres TV, que ele foi para o Goiânia, para o Festival Internacional de Goiânia. Então, assim, é um festival que está começando agora, que foi fundado pela Jorge Sinara, minha professora da UEG, ela fundou juntamente com outras pessoas. Então, encontrar outros produtores, outros cineastas independentes, tanto aqui do mercado goiano, como do mercado nacional como um todo e do mercado internacional, é uma boa experiência, assim, porque a maneira hoje de se distribuir um videoclipe mudou por inteiro. Assim, o videoclipe, no final do século passado, ia direto para a TV e hoje ele vai direto para o YouTube. Então, você consegue dialogar com uma gama mais ampla de público e consegue também, é claro, segmentar melhor o público, né? Porque acho que cada música tem o seu público, entendeu? E a música que o Arlan faz talvez não é uma música que vai ficar na parada de sucesso, porque normalmente são músicas que têm canções e sertanejo, funk, que normalmente são gêneros dominantes, mas tem o seu público, especialmente pessoas que gostam de jazz, pessoas que gostam de música orquestral, e esse público tem crescido. Há pouco eu vi uma reportagem sobre o interesse da geração Z por música erudita. Inclusive eu vou aos concertos que ocorrem em Goiânia e eu tenho percebido um público bastante efervescente e bastante animado quanto às apresentações. Que legal, Arlan. Eu queria te agradecer muito por essa entrevista, por ter topado vir aqui no estúdio conversar com a gente. Foi um prazer te receber aqui na Cinemateca. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí porque voltamos já com mais Cinemateca. Estamos de volta com a Cinemateca UEG. No último bloco, a gente conversou com o diretor e roteirista Arlan Filho sobre os filmes A Paz é Urgente e A Vida de Cada Um. Agora a gente continua a nossa sessão com um filme que desafia o que é realidade e o que é ficção. Fique agora com Eu Me Lembro. Começou a história foi quando nós mudamos para cá. Meu marido, Francisco, arrumou um trabalho bem próximo de casa, então logo ele comprou uma cama para o alvo. Foi mais ou menos em 77, 78, ele tinha apenas uns 12 anos de idade, mais ou menos. Ele tirava muitas fotos, ficava fotografando de um lado para o outro, ficava atrás de mim, sempre fotografando, né? Mas eu não dava a mínima significância para aquilo, né? Só depois que o pai dele morreu, é que eu passei a perceber, né? Não tinha costume de revelar. Aí depois que o pai dele morreu, é que ele começou a tirar as fotos e começou a revelar. Aí a gente notava que sempre tinha um vulto
sempre, quando eu estava presente, ele sempre tinha um vulto ao meu lado. Nas fotos. Meu marido Francisco. Eu sinto muita falta dele, mas eu sei que ele está ali ao meu lado. E ele sempre fica próximo de mim. Ele gosta muito de ficar na cozinha, sempre ao meu lado. Foi muito triste, foi doloroso a perca dele. Para mim foi uma coisa muito triste perder ele, porque a gente era muito unido. Então, para mim, até hoje, assim, eu não sinto que eu estou só, sempre eu estou acompanhada. Essa daqui é de quando? Essa foto é de 89. Ele morreu em 87. Aqui já dá para ver. O Álvaro, quando tirava as fotos, sempre aparecia um vulto. Aí ficamos curiosos porque sempre que o Álvaro ficava fotografando, ele sempre aparecia, né? Aí ficava, a gente ficava muito curioso com as fotos. Então, eu sei que tinha sempre uma pessoa próxima de mim, né? Eu sei que sempre estava uma pessoa me tocando. Eu sempre sentia a presença, né, de uma pessoa perto de mim. Só depois que eu vi a foto é que eu percebi que era o Francisco. Essa foto aqui é eu, mas o Francisco quando nós éramos jovens. Então o Álvaro começou a fotografar e viu um vulto. E esse vulto são de pessoas, né? E essas pessoas não querem deixar a casa para nós. Existem mais pessoas nessa foto. Quem é essa pessoa? Essa foto é da minha irmã. Ela vinha sempre no final de semana de Tumbiara para me visitar, né? E eu ficava muito feliz porque nós era muito unidos, gostava muito uma da outra, então para mim era um motivo de muita alegria dela sempre estar presente comigo, né? Porque a gente era muito inseparável. Aí depois, com o tempo, e ela vinha e sempre gostava muito de ficar no meu jardim. Aí depois ela morreu. Morreu por quê? Morreu porque ela fumava. Como que o Francisco morreu? Ele morreu porque ele trabalhava numa fábrica de tecido e era um lugar muito quente, muito abafado, de muito barulho. Então ele foi adoecendo e complicando a saúde dele, que veio até ele a falecer. Ele sentia, deu umas feridas nos braços dele, muitas coceiras. Depois ele passou a sentir problemas nos olhos, vermelhando os olhos, até que ele veio a falecer. Só que ele saiu de manhã para o trabalho e eu só fui saber quando o telefone tocou, às 21 horas, numa terça-feira, que ele já estava morto no hospital. Falava que não tinha medo de morrer e quando ele morresse, eu voltava para me ver. O Francisco me aparece só quando eu apareço. O Álvaro cresceu e começou a revelar as fotos. Ele não quer me assustar, mas para ver a foto do pai dele, ele vem para cima de mim para tirar a foto para aparecer a foto do pai dele junto comigo. Ficava fazendo fofoca da minha casa, que a minha casa era assombrada e ficava comentando, né, um com o outro, então, mas eu não dava a mínima importância, porque eu sabia que minha casa não era assombrada. Eu não importava com aquelas fofocas que eles faziam, porque eu sabia que não tinha nada de coisa assombrada lá. Aqui acontece assim, às vezes eu vou tomar banho, põe meu relógio em cima
do meu criado, de repente, quando eu vou procurar, ele tem em outro lugar, as portas abrem, eu deixo fechada, a porta abre, quando eu vejo a porta, a janela está aberta, logo a janela está fechada, mas eu não sinto medo. Antes até eu tinha medo, só que agora eu não tenho mais medo. Eu até sinto bem com a presença dele. Acho que tinha que fazer igual a minha irmã, desapegada desse mundo. E para outro mundo, né? Eu não sinto nada diferente, para mim tudo é normal, assim, porque aquela pessoa que aparece na foto está sempre presente comigo. Eu sinto um calor e uma pessoa sempre me tocando em mim. Sinto que tem gente por perto de mim. Eu não fico só. Sempre tem uma pessoa ao meu lado. E sei que tem muita gente me olhando. Eu não vejo, mas eu sei que tem pessoas próximas de mim. Eu não sinto solidão. Eu sinto um calor muito próximo de mim. Sei que estou muito bem acompanhada. E eu conversei com a Débora Corrêa, diretora do filme, para entender como surgiu essa ideia de fazer um documentário que, na verdade, é ficcional. A proposta inicial da professora foi a seguinte: olha, vocês têm que produzir um documentário e trazer todas as características e aspectos cinematográficos de um documentário. Então, eu acredito que a maior dificuldade que a gente teve foi de procurar uma história interessante o suficiente para ser gravada. E aí, como a gente não conseguia uma história legal naquele momento, a gente pensou, vamos fazer uma ficção. Foi até a gente perguntou para a Aline, nós podemos fazer uma ficção mesmo sendo um documentário? Ela autorizou. E aí, naquela época, a gente estava numa vibe meio de filme de terror, a gente assistia todos. E aí nós criamos o roteiro, eu me lembro, que era um roteiro bastante simplório até, era mais para mostrar que existem aparições sobrenaturais após a morte aí da pessoa. E olha, eu confesso que a primeira vez que eu assisti ao filme, também me questionei se era uma história real ou não. É bem interessante como o estilo do filme consegue brincar com essa noção de realidade. Agora, a gente sai do suspense e da ficção para acompanhar a história de Gerdeane, uma motorista do transporte coletivo em Goiânia. Então fique agora com Entre Linhas e Saudade. Acredito que talvez já tenha pego outras vezes. Muito legal, a gente Quase todos os dias. Muito mais. As meninas são mais tranquilas. Eu, na minha opinião, eu acho ótimo. Quando a mulher, ela querendo ou não, ela tem uma racionalidade a mais e uma empatia a mais. Inclusive, o caso dessa motorista, ela é uma pessoa muito simpática, ela tem muita empatia pelo próximo. Sempre ajuda as pessoas na hora de descer, é calma, não tem? A pessoa alegre, né? Tem que ser, a pessoa que vai poder trabalhar no ônibus tem que ser bem alegre. É bom também porque, querendo ou não, vocês sempre são mais cuidadosos, sabe? Tanto quanto na vida e falando de algo perigoso que é o trânsito, me sinto bem mais seguro. Menina, eu ando muito confortável. Se for um idoso, às vezes não consegue descer sozinho. Tipo assim, ela tem vezes que ela desce pra ajudar, esse tipo de coisa, sabe? Nunca vi ela maltratar ninguém no meu horário, nunca vi. Ela é ótima. Não desmerecendo a maioria dos motoristas, que eu sei se eles estão nessa profissão, é porque eles têm competência também, né? Mas eu me sinto bem de viajar com as meninas no volante. Eu gosto diferente, né? Porque ser mulher, acho que mulher não dá conta, né? Somos mulheres e tem que apresentar, né, nosso trabalho. Não tem que dominar, tem que ser respeitadas, né? Sim. Minha rotina pela manhã, eu levanto,
tomar um banho. Depois eu vou tomar uma creatina, né? Pra ir pra academia. E aí, quando eu chego da academia, eu vou pro computador estudar, passo mais uma hora e meia. Quando eu termino do estudo, né? Aí eu vou lá, faço o meu almoço, passo meu uniforme, organizo minha mochila para ir para o ponto de ônibus pegar a condução. É assim, para mim eu acho isso gratificante, porque quando eu entrei na HP, foi a empresa que me deu a oportunidade de eu mostrar o meu potencial de trabalho, né? Então, assim, e com isso, a HP, ela incentiva as mulheres no volante. E tá tendo muita oportunidade lá no trabalho. Inclusive, de vez em quando a gente faz umas filmagens, tudo, incentivando as mulheres a trabalhar no volante. Então, assim, isso é muito legal. Quando eu cheguei, eles me deram a oportunidade, eles dão o custo de transporte de passageiro pra gente, e aí depois eles dão o curso da escolinha, né, que é na rua, dirigindo, tudo, o instrutor ensinando. Então, assim, eu agradeço muito a HP Transporte, eu acho uma empresa muito boa, top, da gente se trabalhar, é uma empresa muito boa. Geralmente, quando eu saio daqui para o trabalho, é mais ou menos umas 10h40 que eu vou pro ponto de ônibus, que eu pego aqui na Avenida Itália. Às vezes eu pego o 03 ou 05, e aí esse intervalo daqui de casa, tipo, do ponto de ônibus até o terminal Garavelo, vai ao menos 20, 30 minutos. A gente vai conhecendo um passageiro, que vai conhecer a gente, amigos, colegas. Você mais cedo hoje, coisa boa. Bom dia, que maravilha. A gente tem escala não fixa. A gente tem sempre num terminal diferente, terminal Bandeiras, terminal Garavelo, terminal Maranata, Parque Oeste, Morada Nova. Sempre tem escalas diferentes. Hoje eu vou fazer uma 35 de 12h30 largada até as 2h55. Quando eu chego, eu vou para o intervalo, que é de 3 horas até 4h45. E daí já começa a outra largada, que é da 04. Chegando da 04, a gente já retorna para a linha 05, que ela vai até em Campinas e retorna ao terminal Garavelo. Eu gosto da 35, porque assim, a gente vai criando um vínculo com os passageiros, vai criando um amor com eles, então eles chegam, conversam, oi Gideane, tudo bem? Você estava sumido, o que aconteceu? E eles sempre falam assim, nossa, que legal, uma mulher, parabéns. E sempre assim, aquele amor, aquele carinho, eles têm com a gente. Você é apaixonada. Coisa linda! Mas esses cabelos eu tô bonita demais, hein? Ô, Morena, que tá bonita. Você achou que eu tô bonita hoje? Ah, todo dia, só que hoje você tá mais. Sempre eu recebo bom dia, boa tarde. Às vezes eles levam lanche pra mim, presente. Essa semana passada mesmo eu recebi uma sacola de presente da Eudora. E o outro passageiro levou uma caixa de chocolate com refrigerante, um bocado de coisinha, detalhezinho. Vou ver se ela atende, minha filha, porque ela é difícil. Se ela não estiver na roça, né? Olha, ninguém atende. Lá, ela dentro da roça, interior, é ruim demais. Oi, Manuel! Oi, cadê meu xodó? como é que tá? Tá bem, e você? Tô bem. Cadê a mãe? Aí, 86 anos. Tá na roça, lá no... Oi, mãe! Você não gosta? Oi, meu xodó! Aí, ó. Manuel! Oi, mãe, que emoção. Alô, dói! Oi! Alô, dói! Deixa pra dentro. Só a senhora tá dodói, é? Tô fora, aqui do lado de fora, na banda de casa.
Tô doente. O que a senhora tem? A Dodói. Pega a ligação de câmera. Oi, moça. O que a senhora tem, da Dodói? E aí, como é que tu tá? Eu tô boa. Tô melhor da pressão. E a senhora? Tô aqui morrendo da pressão. Oh, meu Deus do céu. Tomou o quê? Moça, já tomei tanta coisa, agora de tarde vou tomar soro, é o jeito. Não, tem que tomar soro, alguma coisa, com uma vitamina. Já tô, eu acho que já tá comendo uns 8 dias. Nossa Senhora. Ela amarrou 10 por 6, 10 por 6, 11 por 6, amarrou. Baixou. Agora, vindo agora pra cá, que eu bebi um chá mesmo bem forte de gengibre, aí eu tô sentindo que ela tá alteando um pouco. Vai no médico, mulher. O que médico faz com pressão? Dá remédio, mulher. Criada desde pequenininha com minha avó. Que eu chamo da minha outra mãe, minha avó, né? Então, assim, elas são ótimas. Acho que uma rola um pouco de ciúme da outra. Mas isso é legal. São assim, o amor é igual. O amor com as duas é igual. Elas me apoiam na profissão. Inclusive, a minha mãe, minha avó, a Nazaré e a Espírito Santo, foi as duas que pagaram pra mim trocar a minha categoria dele. Então, assim, elas me apoiaram muito. Meus irmãos também me apoiaram, que a Gels, a André, assim, todos me apoiaram pra mim fazer o curso de transporte. Assim, eles deram todo o apoio que eu precisei. Sempre eles tiveram suporte pra mim. Muitas vezes, profissionais essenciais para o dia a dia são tidos como invisíveis. Que legal ver uma obra trazer o protagonismo para essa trabalhadora. E eu conversei com a diretora do filme para saber um pouco mais sobre a inspiração por trás do documentário. No ano passado, no 6º período, na disciplina específica de documentário do professor Rafael, eu quis continuar falando, contando a história dessas mulheres motoristas de ônibus aqui em Goiânia, né? Então eu escolhi uma outra personagem para falar apenas mais de uma outra perspectiva, né? Contando a história dela como migrante, né? Que veio de um outro estado para Goiânia, então mora sozinha, longe da família, e o que ela tem é a saudade. Então, acabou que essa ideia, essa temática, veio também porque eu quero contar histórias de outras mulheres. Hoje a Cinemateca trouxe às telas obras muito diferentes, desde a musicalidade com curta-metragens reflexivos, ao suspense e, por fim, um documentário. É sempre incrível ver o poder que o audiovisual tem de trazer narrativas tão interessantes. A Cinemateca fica por aqui, mas eu te espero no próximo episódio.